Você acredita em coincidências? Eu não. E se eu te dissesse que o simples fato de você estar aqui, neste exato momento, ouvindo a minha voz, é uma resposta direta de Deus a algo que o seu coração pediu em silêncio? Você pode duvidar, mas nada, absolutamente nada, acontece fora da ordem divina. Inclusive, o seu acaso. Desde que comecei meus estudos sobre a mente humana e as leis do sucesso, compreendi uma verdade que muitos passam a vida ignorando: o homem não cria o seu destino, ele apenas se alinha com ele. E quando esse alinhamento acontece, Deus fala. Há um ladrão que entra silenciosamente na vida das pessoas. Ele não tem rosto, não deixa rastros, mas quando chega, rouba o que há de mais precioso, e a paz, a fé e a clareza. Esse ladrão se chama preocupação. Ela é traiçoeira, porque se disfarça de responsabilidade, de cuidado, até de amor. Mas, por trás dessa aparência nobre, ela carrega um veneno sutil e a desconfiança na vida. A preocupação é o medo tentando parecer prudência. É o coração tentando controlar o incontrolável, esquecendo que existe uma inteligência muito maior guiando cada detalhe da existência. Quantas vezes você perdeu o sono imaginando um problema que nunca aconteceu? Quantas vezes viveu um dia inteiro tentando prever o amanhã e acabou desperdiçando o hoje? É assim que a preocupação age. Ela faz parecer que você está se preparando, mas, na verdade, está se desgastando. A mente preocupada acredita que pensar demais é a mesma coisa que estar em segurança, quando, na verdade, é o oposto. Cada pensamento de medo é como uma corrente invisível que te prende ao chão. Você tenta avançar, mas não sai do lugar. E o pior é que você se convence de que está fazendo o certo, quando, na verdade, está apenas alimentando o inimigo. Durante anos da minha vida, observei pessoas de todos os níveis, homens de negócios, políticos, pais, jovens, todos dominados pela mesma prisão mental e a ansiedade disfarçada de cuidado. A preocupação é uma das formas mais sutis de sabotagem da mente. Ela nos faz acreditar que pensar é o mesmo que agir. Mas ação sem fé é apenas movimento sem direção. Eu aprendi, às vezes da maneira mais dura, que quando você se preocupa demais, está dizendo, sem perceber, eu não confio em Deus. Houve um tempo em que eu mesmo fui refém desse ladrão. Lembro-me de uma noite, em 1923. Eu estava falido. Tinha investido tudo em um projeto que fracassou. Sentei-me à mesa, com a cabeça entre as mãos, e a única coisa que me restava era o som dos meus próprios pensamentos, e todos eles gritavam medo. Eu tentava calcular, prever, planejar, controlar, mas nada parecia fazer sentido. Então, exausto, eu apenas fechei os olhos e disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz. No dia seguinte, recebi um convite inesperado para fazer uma palestra. Esse convite abriu portas que mudaram completamente o rumo da minha vida. Foi ali que compreendi algo fundamental: o poder não está em tentar controlar, mas em confiar. Quando eu soltei o medo, o invisível começou a agir. A preocupação não protege, ela paralisa. Não antecipa soluções, apenas multiplica problemas. É o ego tentando ocupar o lugar de Deus. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais pesado o fardo se torna. Quantas vezes você já se sentiu exausto sem entender por quê? É porque o peso que carrega não foi feito para as suas mãos. O homem que tenta segurar o amanhã perde a força de viver o hoje. E é no hoje, no agora, que a vida acontece. Tudo o que você pode fazer, criar ou transformar só acontece neste instante. O passado é memória, o futuro é imaginação e a preocupação vive de ambos. É um ladrão do presente. A ciência moderna confirma isso. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que mais de 85% das coisas que preocupam as pessoas nunca chegam a acontecer. E das que acontecem, a maioria é menos grave do que imaginavam. Isso significa que passamos boa parte da vida sofrendo por fantasmas. Criamos tempestades na mente e depois nos esquecemos que fomos nós mesmos que as criamos.
Mas há uma verdade libertadora, e você pode escolher o que alimentar. A preocupação nasce do medo, e o medo nasce da dúvida. Quando você substitui a dúvida pela fé, o ladrão perde o poder. E aqui eu te pergunto, o que a preocupação já te trouxe de bom? Ela já resolveu um problema sequer? Já colocou comida na mesa? Já pagou uma conta? Já curou uma dor? Não. Ela apenas te rouba energia que poderia ser usada para agir com sabedoria. A mente dominada pela preocupação vive girando em círculos, como um rádio fora de sintonia, captando apenas ruído, incapaz de ouvir a melodia que a vida está tentando tocar. E quanto mais você tenta sintonizar com o medo, mais distante fica da voz de Deus. O primeiro passo da libertação é reconhecer o ladrão. Perceber quando ele entra. Porque só quando você o enxerga é que pode fechar a porta da mente e abrir a janela da fé. A preocupação é uma escolha inconsciente, mas ainda assim uma escolha. Você pode escolher substituí-la pela confiança. E a confiança não é passividade. Confiar não é cruzar os braços. É agir com paz. É mover-se com fé, sem se deixar guiar pelo medo. Quando você faz isso, algo muda imediatamente. O coração desacelera, a respiração se acalma, a mente clareia. E é nesse estado que as respostas chegam. Veja, Deus nunca opera na pressa, e a fé nunca floresce na ansiedade. A fé é o solo fértil onde as soluções nascem. Quando você planta preocupação, colhe confusão. Quando planta fé, colhe direção. É por isso que eu sempre disse, a mente que não domina seus pensamentos é dominada por eles, e não há prisão mais cruel do que viver refém da própria mente. Se você quer liberdade, comece dominando o que pensa. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, mas é impossível não se preocupar, Rio. E eu te digo, eu também pensei isso. Até o dia em que percebi que a preocupação é apenas um hábito mental. E todo hábito pode ser substituído. É como trocar a estação de um rádio. No começo, você precisa fazer isso conscientemente. Mas com o tempo, se torna natural. Quando o medo vier, perceba-o, mas não o alimente. Observe-o, mas não o abrace. Respire, traga-se de volta para o presente e diga, e eu confio. Porque no instante em que você declara isso, você realinha sua mente à frequência da fé. E é nesse estado que o impossível se torna possível. Durante os próximos 7 dias, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Toda vez que sentir a preocupação se aproximar, pare e diga em voz alta, e eu confio em Deus e ajo no agora. Faça disso um ritual. Escreva em um papel e coloque em um lugar onde possa ver todos os dias. Porque quando você reafirma sua fé, você treina sua mente a voltar ao presente, e o presente é o único lugar onde Deus habita. Você vai perceber que as situações começam a parecer menos pesadas, que as respostas chegam com mais clareza, e que a paz começa a brotar mesmo em meio às incertezas. A preocupação é o ladrão da presença. E quando você perde a presença, perde o contato com a fonte que cria, guia e sustenta todas as coisas. A fé, ao contrário, é a ponte que te reconecta a essa fonte. Quando você confia, o caos se organiza, o medo silencia e o impossível se curva. É nesse momento que a alma volta a respirar e a vida começa, finalmente, a fluir. O maior erro do ser humano é acreditar que o controle absoluto traz segurança. A mente humana foi treinada para acreditar que planejar cada detalhe é a chave da estabilidade, mas a verdade é que quanto mais tentamos dominar a vida, mais ela escapa por entre os dedos. O homem moderno vive escravizado por uma ilusão e a ideia de que pode controlar o incontrolável. Ele planeja cada passo, cria estratégias, tenta prever o futuro, e ainda assim, a vida insiste em lembrá-lo que há forças muito maiores em ação. O controle é a máscara mais sutil do medo. É o medo tentando disfarçar-se de prudência. Mas não há paz verdadeira onde há medo disfarçado. Eu aprendi isso quando percebi que toda tentativa de controlar é, na verdade, um gesto de desconfiança em Deus. E quanto mais desconfiamos, mais inseguros nos tornamos.
É curioso observar que as pessoas que mais tentam controlar são justamente as que mais vivem ansiosas. Elas querem decidir o tempo certo das coisas, o resultado dos esforços, a reação dos outros, o desenrolar do amanhã. E, na tentativa de segurar tudo, acabam perdendo a leveza de viver. A vida não foi feita para ser segurada, mas para ser experimentada. A ansiedade nasce quando o homem tenta ser o autor do que só Deus pode escrever. Quantas vezes você tentou prever um problema, imaginou todos os cenários possíveis, e mesmo assim foi surpreendido por algo que não esperava? Quantas vezes você se preparou para cada detalhe, e, ainda assim, as coisas saíram de forma completamente diferente? Isso acontece porque a vida não responde ao nosso controle, ela responde ao nosso estado interior. Não é o excesso de esforço que abre caminhos, é o alinhamento com o fluxo da sabedoria divina. Jesus perguntou: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta é um lembrete eterno de que o esforço mental não muda o que pertence ao tempo de Deus. Lembro-me de um empresário com quem conversei há muitos anos. Ele era conhecido pela disciplina extrema, pelo controle absoluto de cada centavo e de cada pessoa ao seu redor. Quando o mercado desabou, ele perdeu quase tudo. Sua primeira reação foi a desesperança. Ele acreditava que, ao perder o controle, havia perdido o poder. Mas o que ele não percebia é que, na verdade, foi o excesso de controle que o havia levado à ruína. Eu o olhei nos olhos e perguntei: e você perdeu a fortuna, ou perdeu a fé? Ele não soube responder. Voltou meses depois, com o olhar mais calmo, e me disse, e riu: eu precisei perder tudo para aprender a confiar. Pela primeira vez, deixei Deus agir. Essa frase nunca saiu da minha mente, porque resume o que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender: quando você solta o controle, você abre espaço para o invisível operar. O controle é como uma corda esticada. Quanto mais você puxa, mais ela pressiona suas próprias mãos. E há um momento em que a dor obriga você a soltar. A entrega não é fraqueza, é sabedoria. O homem que aprende a entregar se liberta do peso que nunca foi dele. É nesse instante que o fardo se transforma em leveza e o medo se dissolve. Quando você entende que há uma inteligência superior organizando o caos, percebe que a sua função não é manipular os resultados, mas ajustar o seu estado interior. A vida se alinha não quando você controla, mas quando você confia. Eu mesmo já precisei aprender isso na prática. Em um dos momentos mais desafiadores da minha vida, quando o destino parecia incerto e tudo que eu havia construído estava ameaçado, eu descobri o poder da entrega. Passei semanas tentando encontrar soluções, mergulhado em planos e estratégias, acreditando que poderia resolver tudo pela força da minha mente. E quanto mais tentava, mais as coisas pareciam se desorganizar. Até que, um dia, exausto, caminhei até uma colina perto da minha casa, sentei-me e fiquei em silêncio. Foi nesse silêncio que percebi algo que jamais esqueci: o controle é barulhento, a fé é silenciosa. Quando a mente se aquieta, o coração começa a ouvir. Naquele dia, tomei uma decisão simples: que eu solto o controle e confio no plano de Deus. E foi justamente a partir dessa entrega que tudo começou a se resolver, de um modo que nenhuma estratégia humana poderia ter previsto. As pessoas costumam pensar que confiar é o mesmo que desistir. Mas não é. Desistir é abandonar o caminho, confiar é continuar caminhando, mas com leveza. A entrega não é passividade, é parceria com o invisível. É quando você age com fé, sem a necessidade de ter todas as respostas. É dar o passo, mesmo sem enxergar o chão. É entender que Deus nunca falha, apenas espera o momento certo. E o tempo certo de Deus é sempre perfeito. Há uma paz que surge quando você solta o controle. Uma paz que não depende de circunstâncias, de contas pagas ou de certezas visíveis. É a paz que nasce da confiança no processo divino. A ciência chama isso de estado de fluxo, a um estado mental em que o cérebro deixa de resistir e começa a cooperar com o momento presente. Pesquisas mostram que pessoas que praticam a aceitação e a entrega têm níveis menores de ansiedade e tomam decisões com mais clareza.
O que a ciência chama de fluxo, eu chamo de sintonia com o Criador. Pense por um momento, quantas coisas na sua vida aconteceram quando você finalmente parou de forçar? Quantas vezes uma solução apareceu justamente quando você desistiu de controlar? Isso não é coincidência. É a prova de que o universo se organiza quando você deixa de atrapalhar. Quando você confia, o caos se transforma em ordem, o medo dá lugar à fé, e o impossível começa a se mover. Eu quero que você escreva, ou ao menos repita agora, em voz baixa, que eu solto o controle e confio no plano de Deus. Diga isso como quem devolve um peso que não pertence mais a você. Toda vez que repetir essas palavras, estará fortalecendo a sua conexão com o invisível. Porque, quando você solta o controle, a vida volta a fluir. O que parecia bloqueado começa a se destravar. O que parecia distante começa a se aproximar. A vida não precisa ser uma guerra constante entre você e o destino. O verdadeiro poder não está em lutar contra o fluxo, mas em aprender a navegar com ele. Aquele que entrega o comando a Deus não se torna fraco, torna-se livre. Porque o controle é uma prisão disfarçada de segurança. Quando você solta, o medo perde a autoridade. E é nesse instante que a leveza entra, a clareza volta e a mente finalmente encontra a paz. O controle tenta segurar a vida, a fé permite que ela aconteça. Enquanto você tentar segurar tudo, nada fluirá. Mas quando você soltar e confiar, descobrirá que Deus sempre teve o plano perfeito e que o tempo todo Ele só esperava que você abrisse as mãos. Tudo o que existe no mundo exterior é apenas o reflexo do que acontece dentro de nós. O homem busca mudar o cenário da vida, mas esquece que é o roteirista de sua própria história. A maioria passa a existência tentando rearranjar o palco sem perceber que o problema está no script interior. A mente é a semente, e o mundo é apenas o campo onde ela germina. Se você planta medo, colhe insegurança. Se planta fé, colhe abundância. Nada floresce fora antes de nascer dentro. O erro mais comum é inverter essa ordem, tentar forçar resultados materiais antes de cultivar o estado mental e espiritual que os torna possíveis. Eu aprendi, observando milhares de pessoas ao longo dos anos, que o sucesso é consequência de um alinhamento interno. É como um jardim, você não precisa puxar as flores para que cresçam, basta cuidar da terra. Quando a mente se torna fértil em fé, propósito e serenidade, a colheita vem naturalmente. Mas o homem impaciente cava a semente para ver se ela já brotou, e, nesse ato, destrói o processo. É exatamente isso que fazemos com nossos sonhos quando tentamos controlar o tempo de Deus. Certa vez, um jovem me procurou angustiado. Ele dizia ter tentado de tudo, cursos, negócios, investimentos, e nada dava certo. Por que a vida é tão difícil comigo? Ele perguntou. Eu o observei por um instante e respondi, por que você está tentando mudar o mundo sem mudar a si mesmo? Está tentando colher onde ainda não semeou. Ele ficou em silêncio. E então, com voz trêmula, disse, mas, riu, eu tenho fé. Eu sorri e respondi, não, meu rapaz. Você tem pressa. Essa é a diferença. A fé espera com serenidade. A pressa cobra com ansiedade. E o universo responde não ao que você diz, mas ao que você vibra. Essa vibração interior é uma lei invisível, mas tão exata quanto a gravidade. O que você pensa e sente de forma constante torna-se a sua frequência, e o mundo devolve tudo na mesma medida. Pessoas guiadas pela escassez vivem cercadas de falta. Pessoas guiadas pela fé atraem oportunidades. Você não cria o que quer, cria o que é. E o que você é por dentro sempre se manifestará por fora. Foi assim que compreendi um dos maiores princípios espirituais: o exterior é apenas o espelho do interior. Veja, por exemplo, a história de Robin Williams, um homem que o mundo inteiro admirava pelo talento, pelo humor e pela genialidade. Ele possuía tudo o que muitos acreditam ser o sinônimo de sucesso, fama, reconhecimento, riqueza. Mas por dentro, carregava o peso de uma alma desconectada de si mesma. Ele procurava o sentido da vida fora, quando o verdadeiro tesouro estava dentro.
Essa desconexão interior é o que destrói o homem por dentro, porque nenhum aplauso é suficiente quando a alma vive em silêncio. Robin é a lembrança viva de que o sucesso sem propósito é uma forma elegante de fracasso. Por outro lado, olhe para Oprah Winfrey. Uma mulher que nasceu em meio à pobreza, abusos e rejeição, mas que escolheu cultivar dentro de si uma crença inabalável, e eu sou guiada por algo maior do que eu. Ela entendeu o princípio que muitos ignoram: o sucesso não é correr atrás, é atrair o que você se torna. Quando você muda por dentro, o mundo muda com você. Oprah aprendeu a alinhar mente, emoção e propósito, e é por isso que o universo parece conspirar a seu favor. Ela vibra na frequência da fé, não da carência. A ciência moderna tem confirmado o que eu já dizia há décadas. Pesquisadores de Harvard demonstraram que pessoas que cultivam práticas espirituais e estados mentais positivos apresentam níveis de felicidade e bem-estar até 40% maiores. Elas tomam decisões mais acertadas, têm mais clareza e resiliência. Isso porque a mente em paz cria ordem, enquanto a mente ansiosa cria caos. Você já percebeu que quando está em equilíbrio, tudo parece fluir com mais facilidade? Não é coincidência, é sintonia. A vida é uma hierarquia invisível. O espiritual precede o material. O invisível precede o visível. Quando você inverte essa ordem, tudo se confunde. É por isso que tanta gente busca dinheiro e acaba encontrando vazio. Buscam status e encontram solidão. Porque tentam preencher um buraco espiritual com conquistas materiais. O verdadeiro progresso começa quando você busca primeiro o que é invisível: fé, propósito, gratidão, serenidade, e permite que o resto venha como consequência. Jesus já havia ensinado isso séculos antes: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso não é poesia, é uma lei de causa e efeito. Eu vi isso acontecer incontáveis vezes na vida de pessoas comuns. Um homem que vivia endividado, por exemplo, só começou a prosperar quando parou de culpar o mundo e decidiu mudar o modo como pensava sobre dinheiro. Antes, ele dizia: eu nunca tenho o suficiente. Depois, começou a afirmar todos os dias: o dinheiro flui para mim de maneira natural e harmoniosa. Em poucas semanas, surgiram oportunidades que ele nunca havia notado. O dinheiro não veio porque ele repetiu frases, mas porque sua mente saiu da vibração da carência e entrou na vibração da confiança. A mudança interior abriu o caminho exterior. Tudo o que você atrai é uma extensão daquilo que você sustenta emocionalmente. Se a sua mente vibra medo, você atrai situações que confirmam o medo. Se vibra fé, atrai situações que confirmam a fé. O universo é neutro, ele apenas devolve o que você emite. E quando você compreende isso profundamente, deixa de lutar contra o mundo e começa a cooperar com ele. Eu costumo dizer que a mente é uma estação transmissora. Ela envia ondas de pensamento que viajam e retornam em forma de eventos, pessoas e circunstâncias. Se você quer mudar o que recebe, mude o que transmite. É simples, mas poderoso. Comece o seu dia escolhendo pensamentos de fé. Em vez de dizer eu não posso, diga eu posso e confio no tempo de Deus. Em vez de reclamar do que falta, agradeça pelo que já tem. Essa mudança sutil transforma completamente a energia que te cerca. E se você quer um exercício prático, faça o seguinte: e durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de começar suas tarefas, pare por alguns minutos e declare: eu sou guiado pela sabedoria divina. Tudo o que eu preciso já está em mim. Sinta essas palavras. Elas não são apenas frases, são comandos mentais. Quanto mais você as repete com fé, mais o seu interior se reorganiza e o universo responde. O homem que vive guiado pelo Espírito não precisa correr atrás. Ele atrai. Sua mente se torna um imã de oportunidades, porque está alinhada com a frequência da abundância. É nesse estado que a vida começa a cooperar com você. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, o tempo certo chega, não por esforço, mas por harmonia. O universo não premia a pressa, premia o alinhamento. Por isso,
se há algo que eu quero que você guarde é isto, e toda transformação começa de dentro. Você é a causa. O mundo é apenas o efeito. Quando você se alinha com Deus, tudo o que parecia distante começa a se mover em sua direção. O caos se organiza, o medo silencia e a vida finalmente encontra seu ritmo. Porque o exterior sempre obedece à ordem invisível do interior, e o homem que entende isso nunca mais vive em desespero, apenas em confiança. A fé é a ponte entre o que você vê e o que só Deus pode operar. Não estou falando de crença vazia ou de slogans repetidos, falo de uma força ativa, prática, que molda pensamentos, decisões e resultados. Quando eu dizia que a fé é o antídoto contra o fracasso, não usava metáfora, eu descrevia uma dinâmica, e a mente que se entrega confere ao homem uma clareza e uma resistência que o raciocínio isolado jamais produzirá. A fé ativa não posterga a ação, ela a orienta. Você age melhor quando age com fé, porque a fé limpa a névoa do medo e mostra o próximo passo com honestidade. Pergunto, quantas decisões importantes você já tomou no escuro porque a dúvida era mais alta que a convicção? Quantas oportunidades escaparam porque você esperou por certeza absoluta em vez de dar o passo com fé? Permita-me ser direto, fé não é passividade. É ousadia com fundamento. É levantar-se apesar da incerteza, porque a sua mente está alinhada com uma inteligência maior. Quando eu comecei a entrevistar os homens que alcançaram grandes feitos, percebi que não existia um único atruque comum além de uma crença inabalável, não apenas em si mesmos, mas em uma ordem maior que os guiava. Recordo-me com nitidez do encontro com Andrew Carnegie, foi ele quem me impeliu a estudar a mente do sucesso. Carnegie não me deu respostas prontas, deu-me uma hipótese, e que a fé, aliada a um propósito definido e a ação persistente, cria resultados tangíveis. A minha vida mudou quando aceitei esse desafio, passei a ver a fé como ferramenta de trabalho, não como consolo. Você precisa traduzir isso para o seu dia a dia. Como? Comece pela rotina mental, e antes de qualquer decisão financeira importante, seja fechar um contrato, investir em um curso, negociar uma dívida, pare por um instante. Respire, alinhe seu objetivo com um propósito maior e pergunte-se, esta decisão está em harmonia com o que eu acredito ser meu propósito e com aquilo em que confio como verdade? A resposta que nasce desse lugar de calma terá muito mais qualidade do que uma que brota do pânico ou da pressa. Em termos práticos, quando for elaborar um orçamento, não apenas corte custos, peça clareza interior sobre onde investir energia e tempo. Quando procurar emprego, não só envie currículos, alinhe suas candidaturas às oportunidades que fazem seu espírito vibrar. A fé reorganiza prioridade e, com isso, atrai recursos e pessoas que estão na mesma frequência. Há exemplos reais que ilustram este princípio. Pense em Howard Hughes, homem de gênio e de fortuna, cuja vida mostra o outro lado da moeda, que imenso poder material, mas uma mente profundamente desalinhada, consumida por obsessões que o isolaram e destruíram sua paz. A história dele nos lembra que riqueza sem alinhamento espiritual pode arruinar a vida. Em contraste, considere líderes que, mesmo enfrentando perdas, mantiveram uma convicção interior e reconstruíram caminhos, não por sorte, mas por uma fé que orientou cada passo estratégico. O mundo moderno traz muitos exemplos similares, e aqueles que prosperam não são apenas os mais inteligentes, são os mais ressintonizados com um centro interior. A ciência contemporânea apoia o que eu já observava, práticas regulares de fé, oração e meditação estão associadas a maior resiliência, menor ansiedade e melhor tomada de decisão. Pessoas que cultivam um senso de propósito têm mais persistência frente às adversidades e recuperam-se mais rápido de reveses econômicos. Não confunda pesquisa com dogma, interprete como confirmação de que a ponte entre interior e exterior existe e funciona. Se você quer resultados distintos, precisa de uma postura interna distinta. Agora, vou te dar 3 aplicações práticas e simples, exercícios que qualquer pessoa pode executar imediatamente. Primeiro, diariamente pela manhã, faça uma declaração de intenção que una fé e ação, e hoje, eu ajo com fé, minhas escolhas alinham-se ao meu propósito. Repita, escreva, sinta. Segundo, antes de decisões financeiras relevantes, pratique 1 minuto de silêncio para ouvir, não para calcular, e só depois elabore o plano.
A clareza que vem do silêncio evita erros motivados por medo. Terceiro, mantenha um diário de sinais e anote coincidências, portas que se abrem, pessoas que surgem. Você vai se surpreender como os eventos começam a formar um padrão quando sua mente para de lutar contra o fluxo. Vou contar algo que me aconteceu e que poucos detalhes públicos conhecem, e anos antes de A Pense em Riqueza ir a público, enfrentei o ceticismo de editores, críticas e rejeições. Em uma sessão de leitura com um pequeno grupo, ouvi comentários que poderiam ter me calado. Em vez disso, todas as manhãs eu repetia uma frase curta que me fora ensinada por um mentor espiritual, e a ideia já existe, meu trabalho é revelá-la. Não era vaidade, era uma ancoragem de fé. Continuei escrevendo, reajustando e agindo. Quando o livro finalmente encontrou seu público, percebi que não foi apenas mérito editorial, foi a soma de pequenas decisões tomadas a partir de um estado de fé coerente com a ação. Essa experiência me ensinou que a fé sistemática transforma a resistência externa em estrada para o progresso. Para que isso se torne comportamento, proponho um pequeno desafio de 21 dias, e todas as manhãs, por 5 minutos, faça 3 coisas: respire profundamente por 1 minuto, declare em voz alta sua intenção ligada ao propósito por 1 minuto, e escreva uma ação concreta que faça naquele dia para manifestar essa intenção por 3 minutos. Ao final de cada dia, registre um pequeno sinal de progresso, por menor que seja. Ao completar 21 dias, sua mente terá começado a formar um novo hábito e a agir a partir da fé, não do medo. E hábito é o que constrói destino. Você pode temer que isso seja ingenuidade, que fé e ação não paguem contas. Eu afirmo, fé sem ação é fantasia, ação sem fé é esforço sem alinhamento. Junte os dois e você terá a fórmula que transforma medo em força, escassez em oportunidade e confusão em clareza. É por isso que eu proclamo com convicção, e a fé é a ponte. Atravessá-la não garante ausência de obstáculos, mas garante que você os atravessará com um mapa interior que traz direção e resistência. E essa diferença, eu prometo, é tudo. O ponto mais importante de tudo que falamos hoje é que a fé não é um refúgio, é uma força em movimento. Ela é a ponte que conecta o seu pensamento ao poder divino que cria, sustenta e transforma todas as coisas. Quando você confia, o impossível começa a se reorganizar a seu favor. E é nesse estado de confiança consciente que a sua vida muda, não por acaso, mas por alinhamento. Agora, se essa mensagem tocou algo dentro de você, é sinal de que está pronto para dar o próximo passo. Continue comigo e assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é neste instante. Agradeço por ter estado aqui comigo hoje. Foi uma honra compartilhar esse momento com você, e eu te espero no próximo vídeo.